Pausa no rádio, seguimos no YouTube da Auriverde Brasil. Agora conversando com o senador do Novo do Ceará, Eduardo Girão, irmão querido que tem, falando sobre o vídeo que eu apresentei ainda hoje para a audiência da Auriverde, da doação feita, né, para a ASFAV, Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro, a partir daquela decisão tomada pelo senador Eduardo Girão, identificando apenas 2 dias trabalhados no mês de fevereiro. Incomodado ficou e tomou essa decisão apoiada, né, pelos internautas ali, que ajudaram, inclusive, o Girão a decidir para onde iria aquele recurso, né, de um salário que recebeu após apenas 2 dias trabalhados em um mês. Girão, querido, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Muitíssimo boa tarde, Pitoli. Uma honra estar participando aqui na Auriverde mais uma vez. É isso, a gente iniciou essa campanha aqui na Auriverde, né? Muitos ouvintes dessa enorme audiência entraram em contato nas minhas redes sociais, colocaram algumas instituições, né, que eu até relacionei aqui, só para você ter uma noção, foram 64 entidades, né? Sendo 35 só do Ceará, né? Nós tivemos de vários estados da federação, outras entidades, só que eu não posso enviar recursos, né? Assim, até porque eu sou um parlamentar do estado do Ceará, né? Na questão das emendas, né? Embora que do salário eu posso sim, do meu salário. Mas a gente analisou, fizemos um cadastramento aqui dessas entidades, aqui são do estado do Ceará. Nós vamos mandar uma equipe para verificar a atuação, o impacto social e, porventura, vai até servir para nos ajudar a encaminhar recursos para lá, porque a gente pode fazer isso. Mas a mais votada, né, inclusive foi do Distrito Federal, a sede dela, que é a ASFAV, né, a associação que acolhe vítimas e familiares do dia 8 de janeiro. Então, foram mais de 1.200 participações, menções e votos somente para a ASFAV, e nós fizemos essa doação, né, de R$ 33.800, que se você pegar os 46 mil bruto do salário do senador, tem os descontos e fica R$ 38.800, e nós fizemos o depósito, apresentei o comprovante nesse vídeo, que eu lhe agradeço por ter colocado, prestando conta com as pessoas que participaram. E eu acredito que não é favor, isso é meu dever, já que 2 dias trabalhados num mês, até uma forma de protesto também, né, para que o Senado não se preste esse papel, enquanto ele custa muito caro para a população. O salário é apenas um dos custos, talvez o menor deles, né? Tem assessor, tem emenda, tem uma série de outras situações que você, para rodar o Senado aí, são quase 6 bilhões de reais por ano, e ele tem que apresentar resultado para a sociedade. E muito pelo contrário, ele não está se aproximando do brasileiro, e eu fiz esse protesto. Isso incomoda alguns colegas senadores, né? Incomoda o sistema, o regime também, mas eu fiz com muita convicção e com muita felicidade, né, obedecendo aí as votações, a indicação que a população fez para a ASFAV, e esse dinheiro já está depositado lá. Agora, Pitoli, eu tenho 3 boas notícias em uma só para passar, se você me permite, que acabei de sair, por isso que eu me atrasei um pouco. A gente tinha marcado fazer essa entrevista 12h30, e eu me atrasei porque eu estava na Comissão de Segurança Pública, e eu quero dar em primeiríssima mão, porque não saiu em nenhum lugar da mídia ainda, as conquistas que nós tivemos hoje pela manhã. Posso fazer? Por gentileza, Girão. O mundo precisa de boas notícias, né? Especialmente nós aqui no Brasil. E nós fizemos 3 requerimentos. Eu quero cumprimentar a minha equipe aqui do gabinete. Nós conseguimos fazer em tempo recorde, a partir de informações que chegaram para a gente nessa madrugada, tá? O primeiro requerimento que foi aprovado, e nós vamos fazer a audiência pública, vai ser marcada nos próximos dias, para que a gente possa ouvir o senhor Mike Benz, ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, né, que
inclusive já também foi convocado pela Câmara dos Deputados, e ele mostra o volume que foi enviado para ONGs no Brasil, e a gente quer saber por quê, o que é que foi feito, com cerca de 267 milhões de reais que a USAID enviou para ONGs brasileiras, inclusive com suspeitas aí, e temos que ir atrás de influência, provavelmente influência nas eleições aqui do Brasil de 2022. Esse requerimento para que o Mike Pence venha também no Senado Federal foi um requerimento meu que foi aprovado. Outro requerimento. Foi vazado nessa madrugada um áudio, supostamente, aí, do senhor Tagliaferro, ex-assessor de Moraes, e isso remonta àquela reportagem da Folha de São Paulo, né, que trouxe os bastidores de falas, inclusive ali dizendo que querem pegar o Eduardo Bolsonaro, que é, né, aquela coisa, use a criatividade, aquele rolo todo, que ainda está, vamos dizer, nas sombras. A gente não esmiuçou isso. Então é papel nosso aqui no parlamento, nós conseguimos aprovar, com base nisso tudo, o chamamento aqui do ministro Alexandre de Moraes. Vamos ver, já foi chamado umas 7, 8 vezes no Senado Federal, nunca veio, né? E tem mais um chamamento para ele. O senhor Sérgio Tavares, que é jornalista, que apresentou esse áudio. O senhor Eduardo Tagliaferro, ex-chefe da assessoria de enfrentamento à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral. O senhor Antônio Martins Vargas, juiz auxiliar do gabinete do ministro Moraes. E o senhor Ayrton Vieira, juiz instrutor do gabinete de Alexandre de Moraes. Então, esse documento está todo bem embasado aqui, são 4 folhas de embasamento, nós chamamos. E agora há pouco, durante a sessão, e aí eu digo que a nossa equipe foi muito eficiente, quero cumprimentá-los, surgiu essa matéria que é capa aqui da Folha do Estado de São Paulo, né, mostrando o seguinte, que o coronel Naime teria sido abordado, né, como uma cooptação, me pareceu ali uma suposta cooptação, por ex-procurador do José Dirceu para entrar no governo Lula, né? Então, isso ali naquele momento do dia 8 de janeiro, Coronel Naime, que foi um preso político durante um tempo no Brasil, e muito me estranhou, Pittoli e toda essa audiência, essa capa que diz o seguinte: ex-procurador de Dirceu aconselhou o coronel da PM no dia 8 de janeiro e prometeu cargo na gestão Lula. Então, olha só aqui o que é que diz a matéria. Ele e o Planalto não quiseram comentar, nem o procurador do José Dirceu, que é um dos mentores aí, historicamente, do PT, não quiseram comentar, nem ele, nem o Planalto, nem o governo Lula. Coronel diz que petista se apresentava como parte da equipe de transição. Então, nós estamos chamando tanto o procurador, nesse requerimento, né, o ex-procurador do Dirceu, como estamos chamando o coronel Naime, né, para numa audiência pública, esclarecer para nós aqui da Comissão de Segurança do Senado. Então, essas 3 boas notícias para os brasileiros, esperamos que a verdade venha à tona para que a justiça volte a ser para todos no Brasil, Pittoli. Girão, parabéns pela iniciativa e pelos requerimentos aprovados, 3 importantes requerimentos. Quando a gente fala de Mike Pence, a gente está falando de alguém de extrema importância na apuração, em especial do envio desses recursos, né, e do financiamento por parte dos Estados Unidos de uma estrutura que acabou fazendo a diferença no jogo eleitoral do Brasil, né, Girão? É isso aí, tem muita coisa na penumbra, né, que a gente espera nesse momento que a gente está vendo aí, esses movimentos
de bastidores, Pitoli, muito preocupantes dos poderosos de plantão, porque hoje existe, no meu modo de entender, um regime muito claro, um regime de perseguição a quem critica tanto o STF quanto o governo Lula, que estão ali umbilicalmente, né, estão ligados, né, assim, de forma ideológica e de forma política. Né? Você vê o que está acontecendo com o deputado, por exemplo, o Marcel Van Hatten, que foi tirado lá uma fala dele da tribuna, não vale mais nada a tribuna, e ele faz um depoimento, né, e hoje eu vou ler no plenário o depoimento dele, e que é corroborado pela maioria da população brasileira. Né? Então, aí vão lá atrás dele, porque é um deputado promissor do Brasil que está fazendo o seu trabalho, criticando o que tem que criticar, denunciando o que tem que denunciar, e olha o que virou moda. Alguém do PT chega lá e representa contra ele, e isso vai parar no STF, isso vai parar em Conselho de Ética. Poxa, o cara não pode exercer mais o seu papel, então me parece algo instrumentalizado, sabe, um jogo combinado. E a gente não vai poder permitir isso. O Deltan Dallagnol, por exemplo, recebeu na semana passada, ele que não tem mais mandato, que foi caçado à velocidade da luz, que é outro que colocou político corrupto, empresário corrupto, junto com a equipe de servidores exemplares, públicos, colocou gente atrás das grades poderosas. E aí o sistema reagiu. Né? E ele, sabe o que aconteceu semana passada? Puxaram um outro processo dele para o STF, já não estava mais no STF. A mesma forma o Kassab, acusado de lavagem de dinheiro, de corrupção, uma série de coisas, né, que tem que ser investigado sim, não tenha dúvida, mas me parece estranho na hora que ele começa a dar sinais de apoiar a anistia dos injustiçados do dia 8 de janeiro, né, que estão recebendo essa mão pesada, né, absurdamente, uma dosimetria surreal que a gente está vendo. Não é só o caso da Débora. Quero alertar, ontem eu li a carta do Joel, lá na Argentina, li no plenário a carta dele, emocionada, né, e vou cobrar amanhã a Comissão de Direitos Humanos, a senadora Damares, para que se possa fazer imediatamente a viagem à Argentina, porque já foi aprovado, não tem o que esperar, não tem que ter autorização de Alexandre de Moraes para isso, né? São presos que estão lá nos Estados Unidos, e é questão de direitos humanos. O que é direitos humanos se não for isso? O cara ter uma refeição, está passando uma série de situações lá, e o governo argentino, acho que precisa dessa mediação, e a Comissão de Direitos Humanos pode falar com o CONARE, falar com as instituições lá, e nós vamos cobrar para que nós tenhamos esse desfecho. Então, eu acredito, sabe, Pitoli, que a gente precisa se aprofundar nessas questões o quanto antes, né, e que a gente possa deliberar sobre esses assuntos. O Girão, e a questão envolvendo Sérgio Tavares, Tagliaferro, Moraes, Sérgio Vieira, enfim, Sérgio Vieira, acho que não me lembro o nome. Ayrton Vieira. Obrigado, Girão. Nesse ponto especial, a gente volta àquelas denúncias a partir dos 6 gigas do Glenn Greenwald, que seriam levados a público pela Folha de São Paulo e que correm nos bastidores em função de ameaças sofridas pelo jornalista americano Glenn Greenwald. A Folha de São Paulo decidiu não publicar mais. Né? Então, talvez seja importante também, Girão, a partir desse requerimento e desses personagens, desses, né, que estarão, né, participando na Comissão de Segurança Pública do Senado, tratando desse assunto, entender o motivo pelo qual um jornal da envergadura da Folha, de posse dessas informações, decide simplesmente, subitamente, parar de publicá-las. Né? Estão falando em ameaça à família do Glenn. Né? Ou seja, a partir do momento que há ameaça a um jornalista para que ele não publique o que o Brasil precisa saber, né, acho que é papel do Senado e do senador corajoso como você tentar entender o que de fato acontece. Lembrando que o Sérgio Tavares, ainda, Girão, ontem, coincidentemente, aqui na Auriverde, nós fizemos uma campanha para que ele tivesse recurso e atingimos mais uma vez. Ele precisava de 30 mil reais e conseguimos ontem esse valor para que ele vá até os Estados Unidos ouvir o Chris Pavlovski do Rumble, a Maria Elvira Salazar e o Elon Musk, né, para que aquele documentário que ele está aí no caminho final, na produção desse documentário, conte também com esses depoimentos importantes. E o Sérgio Tavares traz agora o vazamento desse áudio, lembrando que ele está fora do Brasil,
protegido pela justiça portuguesa, pela Constituição portuguesa, e por isso teve a possibilidade de trazer essa denúncia. Lembrando que, Girão, o Glenn sofreu ameaças. Você me deu uma boa dica e uma ideia. Agora já vou pedir à nossa equipe para aditar, né, para a gente ouvir nessa audiência pública o Glenn também, né, que estaria sendo ameaçado. Então, nós queremos que tudo venha à tona, sabe? É nosso papel aqui, e aí cada um faz o julgamento, né, que tem que ser, e o Senado cumpre seu papel para fazer os encaminhamentos. Agora, só concluindo a história do Kassab, né, que o Alexandre de Moraes pediu, né, o STF pede de volta, coincidentemente, no mesmo momento que o PSD está começando a apoiar a anistia. Então, isso, é a moeda de troca, essa perseguição, seria usar a justiça, né, usar os processos para chantagear quem quer que seja, que esteja com alguma coisa pendente, né? Então, a gente está vendo isso acontecer no Brasil e só vê de um lado, sabe, Pitoli? A gente não vê isso do outro lado. A gente só tem notícia de um lado, tá junto com a anistia, então vamos atrás. Tá junto com a família Bolsonaro, vamos atrás. Né? Que é isso, rapaz? Que sanha é essa? Já passou esse tempo. Então, nós vamos aqui, inclusive, quero parabenizar o João, vocês que fazem Auro e Verde, que leram os nomes aí, tá certo? Dos deputados que estão ali na dúvida, que estão neutros, vamos dizer assim, e que estão em cima do muro. E em cima do muro a gente já sabe na política, né, Pitoli? Quem está em cima do muro a gente já sabe na política. O muro tem dono. O muro tem dono. E não é coisa boa, né? Então, esses 15 deputados cearenses aí, que é da minha terra, eu me sinto até envergonhado com isso, né? Um deles, inclusive, eu ganhei essa cadeira aqui, o povo me trouxe, o povo do Ceará, para trocar, e ele foi eleito deputado federal e junto com outros 14. A população precisa saber desses nomes. Quem é de direita, quem é conservador e mesmo quem não seja, mas que vê que tem deputado em cima do muro num assunto humanitário como esse, né? Eu acho que a gente tem que reverberar no Ceará. Eu vou publicar nas minhas redes sociais, né? E acredito que se tiver algum político com mandato, deputado, vereador, que esteja nos ouvindo, senador, e eu sei que esse programa tem muita audiência, que faça o mesmo com o seu estado. Recorte o pedacinho do João, o pedacinho que o João fez ali de cada estado e coloque no seu estado, para a população reverberar, tomar conhecimento disso. Grande abraço, parabéns mais uma vez, que Deus nos guie, nos abençoe, que a gente saia. Se Deus quiser, a gente vai sair dessa penumbra e vamos para a luz. Girão, parabéns pelo teu trabalho, você sabe quanto admiro o teu trabalho, a tua força e a tua luta, e a gente segue por aqui, sempre à sua disposição, Girão. Eduardo Girão, senador do Novo do Ceará, conversando com a audiência da Auro e Verde Brasil.